Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal para a gente fazer uma análise do dia de hoje. Hoje as operações aí do dia 8/7, segunda-feira. O mercado acabou de fechar, tá? Então, já com ele fechado, vou estar trazendo aqui um videozinho para vocês de resumo, as melhores oportunidades. E a gente vai passando de candle a candle, tá? Para vocês verem mais ou menos o time, né, das entradas, o que que eu li, né, a cada fechamento de candle. Vou estar trazendo aqui para vocês essas informações, beleza? Então, bora começar o nosso vídeo. Turma, antes de mais nada, tá? Lembrar vocês que faltam exatos 7 dias para a gente começar a nossa mentoria, tá bom? A nossa mentoria STC. A gente já terminou, né, a nossa semana do Day Trader Consistente semana passada. E essa semana o pessoal está fazendo as suas matrículas, né? Tá conhecendo a nossa mentoria. E para você que tem interesse de conhecer o nosso operacional, quer participar da mentoria, o primeiro link é na descrição. Clica nesse link, vai para o site, assiste o videozinho lá para você entender tudo sobre a mentoria. E aí, caso você queira participar, você vai lá e clica em Quero Participar e faz a sua matrícula, tá bom? E além disso, pessoal, se estiver gostando desse formato de vídeo e também gosta do nosso conteúdo, do nosso canal, né, quer que o nosso canal continue crescendo e tudo mais, deixe o seu like, que é muito importante. Se você não for inscrito, também se inscreva no canal, tá bom? E além disso, também deixe nos comentários se por acaso alguma dessas operações você fez ou algum conteúdo que você queira que eu traga no canal, eu trago para vocês, mas tem que digitar nos comentários, beleza? Então é isso, vamos lá. Ok, pessoal, então vamos lá, né? Vamos passar de um candle pro outro aqui pra gente entender qual foi a análise feita em cada candle aqui, né? Em relação aos 5 minutos. Caso eu precise de algum outro gráfico, a gente vai lá e dá uma olhadinha, tá? Mas eu vou tentar fazer a análise mais pelos 5 minutos para que a gente mantenha essa estrutura de análise, né, de um candle para o outro. Então, primeiramente, o que aconteceu aqui? A gente teve esse primeiro candle do dia fechando e vocês sabem, né? Quando a gente faz leituras, né? O que acontece? Deixa eu só ver se minha FIB tá aqui. Tá aqui, ó. Quando a gente faz leituras, né, no dia a dia, o que acontece com essas leituras, pessoal? A gente normalmente vai trabalhar com os fechamentos dos candles, né? Então a gente espera o candle fechar para que a gente faça a nossa análise em cima dele. Então, a gente teve o primeiro candle do dia que é necessário ele fechar para você entender o contexto, né, do que pode acontecer. E aqui, fechando o candle 1, a gente teve duas análises, né? Eu tenho uma análise do futuro e eu tenho uma análise do passado, tá? A análise do futuro, o que quer dizer? Quer dizer que eu coloco uma FIBO aqui, para quê? Para entender, né, o que o mercado quer me dizer em relação aos pontos de correção, aos nossos possíveis alvos. E também tem a FIBO do passado, né? Que é uma FIBO na qual a gente entende que o mercado também está fazendo uma outra onda, né? Ó, ele veio e fez essa segunda onda. Observem, além disso, que ele está passando os 50%, mas essa FIBO azul, pelo menos, né, ela não tem os outros níveis de FIBO. Então, essa região que o mercado se encontra é uma região que a gente denomina como uma região de compra. Tá? Uma região de compra para, a princípio, a gente fazer talvez um movimento de alta. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiro movimento aqui, pessoal, vamos dar um zoom para a gente entender. O candle 1 fechou, né? E o candle 1, assim, por si só, né? Esse primeiro candle já não me dá tantas informações, assim, ao ponto de falar assim, ah, cara, agora eu quero comprar, ah, agora no 2 eu quero vender, enfim. Não dá tantas informações assim ao ponto da gente começar a fazer as nossas análises, né? E lembrando que as melhores análises, elas acontecem após as 10 horas, né? Então, a gente vai fazendo algumas leituras aqui e após as 10 horas, com certeza o movimento ele vai ficar mais limpo, beleza? Então vamos lá, vamos colocar além disso uma outra linha, só para a gente entender o seguinte, a gente entender o que esse mercado ele está testando. Então aqui a gente percebeu que ele tem alguns gatilhos aqui para a esquerda, temos um fundinho anterior aqui, e aí você percebe que o 1 testou e fechou acima desse ponto, tá? Primeira característica que a gente entende para o 2, então, é voltar para o 50%. Para quê? Para a gente tentar uma onda de correção, para talvez fazer um movimento de queda. Então a gente indica, né, e tenta entender que esse 2 ele é um movimento que a gente compra, tá? Talvez não compraria agora, beleza? Mas é um movimento que o 2 a gente entende que ele pode subir para voltar no 50%. Beleza. O 2 não testou absolutamente nada, também não é um candle que daria opções de compra. Juan, e agora ele testou 50%, certo? Certo. Só que aí nesse caso, pessoal, a gente vai ter que entender o seguinte. Vamos olhar para a esquerda e vamos entender o contexto. Observem que o que esse 2 fez? Esse candle 2, ele, se você olhar para a esquerda, ele fez uma negação de um rompimento aqui, ó. Tá? Isso é muito importante. Por quê? Porque indica que o mercado ele está fazendo uma negação e que esses movimentos costumam nos gráficos menores fazerem pullbacks em cima dela. Mas outra informação que é importante é o alvo. Então, observem que, tá, beleza, negou o rompimento? Mano, negou. Mas eu estou numa região de alvo de 50%, cara. E aí? Como que eu faço?
né? E não bastasse isso, além de tudo, né, que eu já falei, a gente também pode colocar uma fibra aqui, ó. Pode. Por quê? Porque eu tinha uma renovação de mínima, que é a mínima do dia, e olha lá, renovação de máxima. Então, além de tudo, eu também tenho uma nova fibo. Então, se eu fosse lá para o gráfico de 1 minuto, provavelmente eu veria este movimento de pullback. Então, tá, beleza, eu quero vender no 50% de baixa. Qual que é o meu alvo? O meu alvo já está atingido, que é o próprio 50% de alta aqui, ó. Fora que o movimento também negou o fundo anterior. Então, o 3 ele pode ser um candle que suba também. Para quê? Para tentar romper a máxima do 2, tendo em vista que a gente tem uma onda ascendente. Enfim, o movimento tende a ter uma probabilidade de alta também, além da de baixa. Só que se você tivesse ali no contexto do dia a dia, você não faria nada nesse ponto. Deixa para rolar, deixa rolar o 3, tá? E se você, por exemplo, estivesse na combo, você só aguardaria, tá? O que, que o 3 fez? O 3 ele subiu, só que não subiu o suficiente para dar o alvo lá em cima, né? Que é o alvo da Fibo. Quando o mercado ganha, na verdade não ganha os 50%, ou seja, faz pullback em cima dos 50%, a probabilidade de romper o topo. Tá bom? Então ainda o movimento poderia subir, o 3 é o movimento que está no meio, então você só aguarda, tá? Fez o rompimento. E agora, Juan? Beleza. O que, que aconteceu? Essa fibra amarela ela acabou funcionando e se você não comprou, tudo bem, faz parte. Se você comprou, ok, subiu bem e você pegou uma certa pontuação. Depois, você puxa ela para cá, essa fibra, e você vai perceber que ele ganhou todos os níveis, né, de fibra que a gente tinha para a esquerda, tá? Só que eu poderia muito bem dar um zoom e fazer isso aqui, ó. E lembrando, obviamente, né, pessoal, que esse dia eu operei, então eu já sei o que vai acontecer. Só que eu tô mostrando para você o timing, né, do que aconteceu no dia, em cada candle fechado e o que eu pensei durante o fechamento de cada um, para vocês entenderem como que é a dinâmica dessa movimentação. Sempre espero o candle fechar e aí a gente faz uma análise em cima disso. E aí, olha só, ele teve um movimento que aí você pode puxar fio para cá e para cá, ó. E você vai perceber que ele ainda passou dos 50, então você pode dar um zoom maior ainda. E aí você vai puxando a sua fibra para você tentar entender em que ponto você tem de referência. Perceba que as minhas referências já acabaram? Infelizmente elas já acabaram. Então, em função de fibra, eu já não tenho mais o que fazer. Então eu poderia muito bem fazer isso aqui, ó. Exclui. E talvez em algum outro momento eu vá e faça e coloque ela novamente, tá? Tá, beleza. O 4 fechou. Você pensa em compra ou em venda no 4, já que ele fez rompimento dos anteriores? Pessoal, aqui é um ponto de muita atenção. Por quê? É a mesma coisa que eu falei no comecinho do vídeo aqui. Se você analisa somente o futuro, o que você vai fazer? Você vai olhar isso aqui, você vai olhar isso aqui e vai fazer uma compra. Não é verdade? É o comum, é o que normalmente as pessoas vão fazer, principalmente as pessoas que têm um gráfico pequeno, que estão aqui, ó. Muitas pessoas estão coladas no gráfico. Estão analisando o gráfico mais ou menos desse jeito aqui, ó. Só que quando você dá um zoom e você percebe o contexto no geral, você não somente analisa os rompimentos, mas você também analisa esse topo. E é um topo onde foi negado pelo gap. Com o próprio movimento aqui, ele já negou este ponto. Então ele poderia muito bem fazer isso e cair. Eu não tenho um contexto de FIBO me ajudando neste patamar. Se tivesse uma FIBO ainda ajudando nesse ponto, você poderia pensar em venda, tipo assim, com muita certeza, atrelado com a FIBO, né? É que eu não tenho, infelizmente, uma FIBO que ficou legal. Então, neste ponto, mesmo o 4 rompendo, mesmo o movimento sendo interessante para os comprados, parece, né, entre aspas, você ainda continua pensando na venda, tá? Enfim, vamos lá. Opa! Candle 5 fechou. Juan, agora eu posso vender, né? Por quê? Negação de rompimento, negação de rompimento. Posso fazer vendas agora? Se você vender, o que você tem que saber? Se você vende, você tem que saber do seu alvo, porque negações de rompimento são importantes você determinar o seu alvo antes de fazer a operação, porque as negações elas costumam ter pegadinhas, tá? Então, ó, primeiro ponto era aqui. Só de olhar para essa fibra, você já identifica que ela já está numa região de alvos, que é o 38.2. Só que o 38.2 ele não é tão assim forte, normalmente ele volta mais. Só que se eu pego essa fibra e coloco ela aqui, ó, aí pronto. Aí não dá mais para fazer a operação. Porque, por exemplo, tá, eu vou vender por causa da negação de rompimento, mas seu alvo é só na mínima dos 5, no máximo. Porque ele não tem obrigação nenhuma de às vezes passar, porque ele já está numa região que você tem que comprar, no micro, tá? Então, novamente, mais uma oportunidade onde fica difícil você pensar em operações, tá? Então aqui existem FIBO, então se você quiser fazer nada, não faça, tá? Faz nada.
Olha aí para você ver o que aconteceu nesse movimento. Ele chegou na região de 50%, o 6 deveria romper o fundo devido ao fato da negação de rompimento e ele não fez, entendeu? Tá vendo que ele não fez o rompimento? Então esse aqui travou o movimento. Então o 7 pode subir, pode acontecer dele subir, pode acontecer dele subir. Ainda não subiu, você percebe que lateralizou, então o movimento ficou feio, né? Aqui a gente basicamente não faz nada porque ele travou, ficou feio. Feio. E aqui nesse caso, ó, esse movimento, por que o 9 fez essa violinada? Teve influência do 30 minutos, obviamente, e também teve influência da fib maior do dia, né? A fib maior do dia. E aí ele fez o pullback e novamente, qual é a probabilidade do movimento? Subir, vindo 50%. E aí agora aconteceu algo importante. Porque aqui, quando você tem um gráfico, por exemplo, de 15 minutos, algo importante. Lá no gráfico do 15 minutos, você tem essas máximas, ó, que foram o quê? Negadas. Então é normal o movimento voltar para aquele ponto, para quê? Para fazer falhas. E se o movimento faz falhas naquele ponto, a gente tem ombro, cabeça, ombro, a gente tem pivô de baixo e o mercado pode cair. E tendo em vista que eu já tenho uma resistência aqui para a esquerda, pô, isso é muito bom, né? Aí beleza. O 9 você já percebe claramente que ele não subiu. E no 15 minutos, isso aqui já está mostrando para a gente que vai cair. Então, o 10, se ele testa para cima, marcação, essa, essa máxima e volta fraquejando, o 10 você já consegue fazer venda, tá? 10 já consegue fazer venda. E com o fechamento do 10, aí virou venda absoluta. Por quê? Porque além de, tá? Além de você ter a falha do movimento aqui que não subiu e já travou no ombro, cabeça, ombro, você já tem uma estrutura formada, aqui você tem também fibra no gatilho, porque igual o 2, quando a gente colocou uma fibra aqui, ó, e o 3 testou 50 e poderia subir, aqui é a mesma coisa. Aqui o 10, ó, se você coloca uma fibra nele aqui, ó, lá no minuto, isso aqui é um pullback de baixo, tá? E também o 10 houve falha, né? Negação de rompimento. Então aqui no 11 é a venda clara, tá? E para mim foi essa aqui uma das vendas do dia, tá? Uma venda que gerou uma boa operação. Pancada. E aí, ó, se o movimento tá vindo de pullback aqui nas regiões de topo anteriores, fazendo, né, as falhas aqui desse movimento, alvo mínima, tá? Então aí você aguarda ele chegar até na mínima, que é o alvo final. O que o 12 fez? Nada, somente ficou abaixo dos rompimentos. Então aqui o seu trabalho é só ir renovando FIBO, tá? Mesma coisa, trabalho só renovando FIBO. Aí testou 50%, abaixo dos rompimentos do 3, do 9. O 14 não ganhou as máximas anteriores, fazendo negações de rompimento, né? Na verdade, falhas, né, de rompimento de topo. Então, 15 também pode cair. E em casos como esse, principalmente porque não atingiu a mínima, aqui você poderia até mesmo acrescentar um contrato, tá? Pancada, beleza. Observem, né? O que aconteceu aí? Não houve rompimento da mínima do anterior, mas houve rompimento da mínima dos anteriores aqui, ó. Do dia, na verdade, não houve rompimento do dia, mas houve das mínimas dos anteriores. Então aqui, além de tudo, você renova a FIBO e entende, né, que existe uma nova FIBO. Quer comprar no 16? Dá para comprar? Só nos gráficos de 1 minuto. Testou para baixo? Talvez você até pode comprar, só que você tem que saber dos seus alvos, que são na mínima do 14, que é no 50%, que aí dali ele pode continuar caindo. E dito e feito. E às vezes, nesses casos, né, a gente sabe até que sobe, só que é mais vantajoso você seguir na tendência, né, aqui, ó. O pessoal costuma falar de tendência, a gente fala muito sobre, com você sobre tendência, e esse é o fato. Andar a favor da tendência nesses casos é mais vantajoso, porque você vai a favor do movimento. Fechou o 16 e aí vamos lá. O fechamento do 16, percebam, pessoal, que ele está numa região muito forte, tá? As minhas marcações já estão aí, que também foram utilizadas, tanto aqui em cima para trabalhar essa questão da resistência, quanto aqui embaixo para trabalhar o suporte. Então aqui é pensar em compra e ponto final, né? Principalmente pelo fato de você ter aqui daqui a pouco 30 minutos fechando. E o 30 tá esticado, ele vai voltar, não tem jeito, mercado anda em ondas. Então, de um mercado que estava trabalhando com ondas teoricamente intermediárias, a gente aos poucos ia começar a fazer uma onda macro. Isso é uma coisa mais difícil de entender, que normalmente o pessoal da mentoria até custa entender também. Por isso que é gradativo digamos que essa ideia, né, para colocar na cabeça dos alunos. E aí o que aconteceu? Você precisaria de alguma coisa, né, que te mostrasse, né, por A mais B ali, que você poderia fazer uma possível compra. E o 18 foi ele, tá? Fibo no gatilho, aqui você pode colocar alguns pontos. Primeiro você colocaria aqui uma compra, você faria uma compra no 19 para vir até os 50%, com possibilidade de vir até esse 50%. Porque se for passando, você vai puxando, tá? Então,
poderia ser também esse 50. Comprinho no 19, tá? Pancada. Posso vender no 20? Ainda não, tá? Ainda não pode vender porque você não tem nada. Você só tem um mercado em uma região importante. Agora sim, vendo no 21, negação de rompimento e também fio no gatilho para tentar vir até o fundo novamente, que é a região de suporte. Beleza. Chegamos lá? Chegamos. Só que agora a observação é possíveis falhas. Por quê? Porque se o movimento vier e não fazer rompimento de fundo, vamos fazer falhas, fundo duplo e vamos voltar a subir. Então, falha. 22 fez falha, 10 minutos, observem também que me ajudou muito a entender esse movimento, tá? E aí, compra no 23. E aqui foi, subiu. Ó, aqui, de novo, né? Ele perdeu a minha referência de FIBO, só que eu tinha alguns gatilhos aqui importantes para a esquerda que me ajudariam a entender que aqui, pessoal, mesmo estando esticado e forte, parece que na compra, você entende essa região como venda, tá? Aí, venda. Aqui, ó. Negação de rompimento, e eu até falei nos stories hoje mais cedo, né? Que aqui não teve rompimento, mas teve sinal, teve negação e teve um bom timing para você vender. Lá no minuto você pega o pullback e venda de novo para tentar ir até o fundo. E aí, alvo de novo atingido. Então, pessoal, essas foram as operações de hoje, né? Gostaram desse formato? Se tiver gostado desse formato, quer que eu traga mais vídeos como esse para vocês, digita aqui, tá nos comentários que eu trago vídeos assim, mais ou menos parecido de análise do dia para vocês, tá bom? Então, espero aí que tenham gostado desse tipo aí de vídeo e também do nosso resumão do dia para vocês. Ok, turma, então, muito obrigado a todos que ficaram até aí, né? Só relembrando, né, reforçando para vocês o convite da mentoria, faltam 7 dias, né? Não sei se esse vídeo vai ao ar na segunda ou na terça, mas se for na terça faltam 6, se for hoje na segunda faltam 7, tá? E quem tem interesse de participar da mentoria, quer conhecer o nosso método, né? Eu só dando uma ideia para vocês, são 3 meses de mentoria, né? Aulas aí durante a semana, 3 meses de sala ao vivo também, tá? Também temos lá material, algumas mentorias gravadas para vocês lá na biblioteca, também temos cursos gravados e também todo o material ele é gravado, né? Tem a parte ao vivo, né? Por exemplo, sala ao vivo, a mentoria ao vivo, todo o material ele é gravado e disponibilizado para vocês com acesso vitalício a tudo, tá? Então, dê uma olhada no primeiro link, tá? Caso vocês queiram, façam a matrícula, tá bom? E além disso, pessoal, deixa o like, se inscreve no canal e também enche aí de comentários, beleza? Um grande abraço e valeu! I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body